Ah, não, não acredito não. Não, tu não tá aqui não, menino. Depois de todas as nossas aulas, as atividades mais fáceis, mas fácil não, das aulas bem explicadas que você compreendeu tudo, tu me veio parar aqui, menino. Mas não esquente não, vai dar certo. Vai dar certo, o importante é concluir esse ano aí, pensar no futuro, se preparar para o Enem, que é aquele bicho de 7 cabeças do ensino médio, porém, é aquela porta de oportunidades que você não pode deixar escapar. E não vai ser eu que vou te segurar aqui, tá? Vamos fazer essa revisão bem bacana aqui para você compreender bem legal, fazer a atividade, fazer a prova e acabou. Só pensar na formatura agora de jogar o cabelo para cima lá depois, beleza? Eu acho que é Capelo o nome daquele chapeuzinho. Se eu tiver esquecido o nome, você, por favor, me lembre depois. Vamos lá, aula 19, revisão de recuperação. Acompanha comigo no slide aqui, ó. Vamos revisar 3 aulas bem bacanas, aquela que você mais gosta, tá? A nossa primeira aula, que foi a aula de lesões no exercício físico e no esporte. Eu amo de paixão essa aula. Depois trabalhamos a aula de envelhecimento e atividade física. E, por fim, a aula 14, que fala dos mecanismos de controle de intensidade e exercício físico e esporte. Tudo falando da área da saúde. Todo aquele conteúdo que é mais gostoso, aquele que você mais se interessa, que é para a gente lembrar aí, bem bacana, para não errar nenhuma questão na prova. Então, a aula 10, tá? Sobre lesões no exercício e no esporte. Vamos lá falar dela? Primeiro vamos entender o que são lesões, né? Durante uma partida esportiva, o corpo ele fica exposto a cargas físicas que podem gerar lesões, ou seja, está fazendo atividade ali, o corpo está se sobrecarregando, porque não é normal para ele, né? O normal é andar devagar, o normal é se movimentar ali medianamente, e numa atividade física você está mais intensamente movimentando seu corpo, tá? Essas podem ser divididas entre lesões agudas, como fraturas, entorses ou rupturas musculares. Lembra daquela coisa que acontece na hora? É aquilo ali, tá? Que elas podem acontecer repentinamente. E as lesões crônicas, como tendinites, lesões por esforço repetitivo, que se desenvolvem ao longo do tempo, devido a sobrecargas contínuas e a falta de recuperação adequada. Faça uma atividade, não dou tempo para recuperar, já estou na outra. Vou até dar um exemplo aqui bem legal, ó. Eu tenho uma aluna linda e maravilhosa, tá? Minha atleta de voleibol, e ela joga voleibol comigo. Ela treina comigo treina comigo na quarta, na sexta, no sábado. Não o suficiente, ela falou, vou entrar em outro time para treinar também. Aí agora está no outro time na terça, na quinta. Aí treina vôlei agora praticamente a semana toda. Quando chegou um determinado dia na sexta-feira lá, ela, numa determinada jogada, sentiu a perna machucar. Por quê? Treinou vários dias seguidos, não deu descanso para o músculo e teve uma pequena lesão ali naquele momento. Então, essas lesões acontecem de forma aguda, como vocês viram, repentinamente, ou por conta de eu ter praticado muito exercício e não ter dado descanso para o meu músculo. Foi o que aconteceu com ela, tá? Vamos lá continuar a nossa atividade, ou a nossa revisão, né? Atividade daqui a pouco. Então temos entorses e distorções, né? São atingimento de articulações e músculos, com destaque para tornozelo e joelho. Eita, como dói! As tendinites, que são inflamações nos tendões devido ao uso excessivo, como a epicondilite lateral, que é a famosa cotovelo de tenista, tá? Já expliquei bastante para vocês na aula sobre isso. E temos fraturas por estresse, que são pequenas fissuras ósseas associadas à reprodução de impacto, comuns em corredores, entre outros, né? Através de um impacto, bateu, caiu, bateu, o braço aí pode vir ter pequenas rachaduras aí. Ou grandes fraturas, né? Como é que eu vou prevenir isso, professor? Vou me preparar fisicamente, tá? Fortalecer os grupos musculares para melhorar a flexibilidade e o equilíbrio durante as atividades. Vou ter uma progressão gradual, não vou começar ali no nível hard. Vou começar no fácil, vou passar para o médio, e aí que eu vou entrar no difícil. Eu não posso
meter o louco e começar já no nível hard ali, porque tá todo mundo já lá. Não, eu vou me machucar. Tenho que escutar meu corpo, né? Escutar o corpinho tá dizendo assim, ó, você tá muito cansado, para com isso, dá um tempo aí, eu vou quebrar. Aí você escuta seu corpo e dá um intervalo, que é para não quebrar, tá bom? E equipamentos adequados, tá? Vou praticar uma atividade em piso, preciso aí de um calçado adequado, que ele me proporcione um amortecimento legal, ó. Tá vendo aqui o pessoal jogando vôlei, ó? Os colegas do professor, todo mundo de tênis, todo mundo com um sapato adequado ali para a quadra, para evitar lesões, beleza? E também, sempre muito importante, toda vez que eu vou fazer atividade, ter um aquecimento adequado, um alongamento adequado e um condicionamento adequado, ou seja, exercícios de força, de equilíbrio e estabilidade para fortalecer os músculos e as articulações para não lesionar. Revisada essa aula, vamos à hora de recuperar com a nossa atividade, a nossa perguntinha. Vamos lá. A lesão conhecida como tendinopatia está relacionada a processos degenerativos e inflamatórios dos tendões, sendo comum em atletas submetidos a movimentos repetitivos, tá? É um atleta que faz sempre aquele movimento dentro do esporte, pode ter a tal da tendinopatia. Do ponto de vista biomecânico, não se importe com essa palavrinha, ela está falando apenas do seu corpo, e fisiológico, ainda é o seu corpo, o fator que mais contribui para o desenvolvimento desta condição é a insuficiência de alongamento antes da prática esportiva, a execução ocasional de movimentos em amplitudes elevadas, a deficiência de força nos músculos antagonais, o microtrauma cumulativo associado à sobrecarga repetida ou a baixa flexibilidade articular dos segmentos. Professor, essa aí é muito fácil, eu tirei de letra e eu já sei que a resposta é a letra D. Então, a tendinopatia ela é criada aí por microtraumas cumulativos, ou seja, todo dia fazendo aquela mesma movimentação associado à sobrecarga repetitiva, tá? Então, exerça uma força naquele músculo, naquela articulação por muito tempo, posso desenvolver aí a tendinopatia. Aula revisada, vamos para a próxima. Aula 13, envelhecimento e atividade física. Lembra que a gente falou que vocês não são velhinhos ainda? O professor aqui é o que está mais perto da velhice do que vocês. Contudo, preciso dessa aula para quê, professor? Para que eu me prepare para o futuro, para que eu consiga ter uma vida melhor no futuro. Então, segundo a Academia de Esportes e Medicina, tá? O tipo de atividade física que ela vai me ajudar a ter um envelhecimento melhor é atividade física aeróbia, trabalhar força muscular, trabalhar endurance muscular, a flexibilidade e o equilíbrio também, e os exercícios e atividades físicas para pessoas idosas que tem que ter aí uma recuperação, tá? Para manter também os exercícios regularmente, para melhorar a qualidade de vida e para ter uma performance melhor durante as atividades, para ter um corpo mais útil, um corpo mais funcional, tá? Não é que lembra que a questão de inútil não é aquela ser de pessoa inútil, mas uma pessoa que ela não consegue fazer suas atividades cotidianas, que depende de outras pessoas. Então, para que eu tenha um corpo mais funcional, essa é a palavrazinha científica, eu preciso ter todas as atividades em dia. Aí, beleza? Exercícios resistidos e de intensidade progressiva podem te ajudar também em conseguir esse corpo mais funcional. Então, para a academia de esportes, os exercícios minimizam, não vai excluir tudo, não vai acabar com tudo, tá? Mas ele vai minimizar os efeitos deletérios do envelhecimento, principalmente na capacidade funcional, proporcionando mais qualidade de vida para o indivíduo, beleza? Vamos lá. Recomendações para prevenir o declínio da capacidade funcional e mental também em idosos, tá? Se já algum de vocês, na idade de hoje, apresenta algum desses sintomas, uma capacidade funcional reduzida, uma capacidade mental reduzida, bora se cuidar porque tá feio, tá? Então vamos lá.
Como é que eu ajudo a prevenir isso, professor? Prática de exercícios físicos aeróbicos, aqueles exercícios com um pouco mais de duração, mas com intensidade leve ou moderada, e resistidos também. Terapia primária para aumento da capacidade funcional em idosos com doenças cardiovasculares. Então, tem um problema no coração, precisa fazer uma terapia ali, fazer uma análise legal no médico, não vai se colocar a fazer qualquer atividade que encontra na internet que pode ser prejudicial, tá? Então, primeiro se analisar, depois a gente vai passar lá para as atividades preventivas. Tudo isso, eu fiz tudo isso. O que eu vou conseguir ter com isso, professor? Dor de cabeça? Não. Autonomia funcional, qualidade de vida e prescrição. A prescrição deve ser individualizada, tá? Então, eu vou ter tudo isso, contudo, eu preciso de um treinamento, de uma prescrição de treinamento somente para mim, tá bom? O professor Joalan não vive nem vai envelhecer do mesmo jeito que a professora Mônica, nossa coordenadora, do mesmo jeito que o Igor, nosso assessor ali, que ajuda meu querido diretor Silvio ali. Estou promovendo já o bichinho assessor, hein? Vamos lá recuperar, bora! Questão única aqui do nosso conteúdo. O envelhecimento ele é caracterizado pela perda progressiva de integridade fisiológica, aumentando a vulnerabilidade a doenças. Entretanto, contudo, todavia, estudos indicam que a prática regular de exercícios físicos pode minimizar efeitos deletérios, aqueles efeitos que eles vão aparecer, porém eles podem ser reduzidos, tá? Desse processo. Ao relacionar envelhecimento e exercício físico, concluiu-se que a atividade física atua principalmente no interrompimento do processo natural de envelhecimento celular, revertendo completamente as doenças crônicas instaladas, substituindo intervenções médicas, reduzindo exclusivamente fatores psicológicos ou promovendo adaptações fisiológicas que retardam o declínio funcional. Então, nós já sabemos que não interrompe o processo. Sabe que legal seria se eu fizesse atividade física e parasse de ficar velho? Eu adoraria. Eu ia viver na quadra de vôlei. Revertendo completamente, não reverte completamente, né? Ajuda a minimizar os efeitos, como a gente viu no enunciado. Substitui intervenções médicas? Nunca nesse Brasil. Preciso ir lá, continuar indo no médico, ver se eu estou bem. Então, ficamos com a resposta certa, que é promovendo adaptações fisiológicas que retardam, diminuem, desaceleram o declínio funcional. Vamos para a nossa última revisão aqui, nossa aulinha 14, minha galera, que ela fala dos mecanismos de controle e intensidade do exercício físico no esporte. Lembra que tem os mecanismos tanto mecânicos, os mecanismos digitais, e aí nós vamos falar aqui primeiro das adaptações agudas e crônicas ao exercício. Então vamos lembrar que adaptações agudas referem-se àquelas mudanças na hora, imediato, durante o exercício, como por exemplo o aumento da frequência cardíaca. Estou caminhando, minha frequência cardíaca é 1. Vou jogar bola, dei aquela corrida, minha frequência cardíaca aumentou. Isso já foi uma adaptação aguda. E nós temos adaptações crônicas, resultam de treinamentos regulares, levando a melhorias sustentadas nas capacidades físicas. Vou para a academia, hoje eu consigo levantar no leg press, aí, que é um aparelho que faz força nas pernas, a parte do glúteo ali também. Consigo levantar no leg press 20 quilos. Treinei 20 quilos, 20 quilos, 20 quilos. Daqui 6 meses já consigo levantar 30. Então, isso são adaptações crônicas. O meu corpo vai melhorando à medida que eu vou fazendo a atividade. Frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate para manter o organismo com suas funções vitais no estado de vigília, que é a frequência cardíaca basal. Já ela é caracterizada pelo número de vezes, a frequência cardíaca convencional, que o coração se contrai e relaxa,
ou seja, o número de vezes que o coração bate por minuto. Isso segundo Pauls e Honley, 2014. Os mecanismos fisiológicos de controle da intensidade. Então, nós temos agora o fisiológico. O que é o mecanismo fisiológico? Que ele avisa no meu corpinho aqui, eu não preciso ter nenhum aparelho nem nada, eu sinto, tá? O primeiro deles e o mais atento, mais fácil da gente ver é a frequência cardíaca, que ela é essencial para ajustar a intensidade do exercício dependendo da demanda muscular. Então, tá demais, eu vou desacelerar para ela poder diminuir aqui. O consumo de oxigênio, que é medido para determinar a capacidade aeróbica e a essência do esforço. Eu não estou conseguindo respirar direito, minha respiração parece que eu puxo o ar, não vem, é porque eu estou fazendo muito uso do oxigênio sem ter respostas adequadas do organismo. Então tem que dar uma maneirada. E a produção do lactato, que indica o nível de intensidade e a transição para o anaeróbio, ou seja, eu fiz a atividade ali, ela está cada vez mais intensa, eu começo a produzir mais lactato. Eu deixo de fazer uma atividade anaeróbia eu deixo de fazer uma atividade aeróbia, que é uma atividade caracterizada por esforço leve ou moderado, e começo a entrar no ramo anaeróbico, uma atividade de curta duração, porém com intensidade muito maior. E por isso eu começo a produzir mais lactato. Se não cuidado, pode virar até uma cãibra na hora do exercício ali e haja dor. Quem já sentiu sabe. Fatores que interferem no meu controle de intensidade. A nutrição. Se eu não estiver bem alimentado, eu vou até falar com vocês daqui, vem cá comigo, que eu vou bater nessa tecla. Porque os adolescentes hoje em dia, não é o caso de vocês, tá? São os adolescentes lá na Patagônia. Vocês não, vocês são diferentes, vocês são maravilhosos, tá bom? Então, os adolescentes lá na Patagônia, eles não gostam de comer direito, tá? É só besteira, é só industrializado, são só coisas que não têm nutrientes suficientes para o seu corpo. Então, isso interfere no meu controle de intensidade, tá? Se eu não me alimento direito, eu não consigo fazer atividade direita. Se eu estou muito cansado, dia a dia, fadigado, também não consigo ter um descanso adequado, isso vai influenciar no meu controle de intensidade. E também o que influencia muito é as temperaturas, o ambiente, tá? Se eu estou num ambiente que a temperatura é muito elevada, eu vou ter menos capacidade de fazer aquilo que eu faço num ambiente de temperatura amena. A mesma coisa se faz se a temperatura é muito baixa. Imagine a gente aqui em Rondônia, que vive acostumado com calor de 37 graus Celsius. De repente vem 12. A gente já não consegue fazer nada direito que antes fazia, né? Porque é uma mudança muito brusca de temperatura para a gente. Então vamos lá. Vamos recuperar, vamos para a nossa última perguntinha, garotada. Durante a prática de exercício físico, o organismo sai do estado de homeostase. Que palavra é essa, professor? Nada mais é do que seu equilíbrio corporal, tá? Para entender o aumento da demanda energética muscular, para atender. Esse processo envolve respostas fisiológicas imediatas. Eu já ia falar um negócio que ia dar resposta, mas não vou falar não. Que permitem a manutenção da atividade. Presta atenção. Considerando os mecanismos fisiológicos do controle da intensidade, a variável que indica diretamente o quanto o coração está trabalhando durante o esforço é qual a variável que indica que o coração está trabalhando demais durante o esforço. Essa variável é o volume sistólico isolado, a frequência cardíaca, a massa corporal, reduz o risco de doenças crônicas, mas tem nada a ver isso aqui. Promove hipertrofia, também tem nada a ver. Qual que é a resposta? Isso aí, garoto, minha garota. A frequência cardíaca, tá? Então, se eu tô com exercício ali, tá muito elevada a carga do exercício, tá muito demais o negócio, meu coração, ele avisa, ó, para aí, porque senão se não parar você, para eu. E se ele parar, dá problema, tá? Vamos ficar aí com a nossa avaliação de recuperação da unidade 2. Vai dar tudo certo, vai todo mundo formar junto, fazer aquela festa, convidar o professor para comemorar junto também. Não sei se eu vou, mas o convite já fico muito feliz de recebê-lo, tá bom? E é isso aí, gente.
Um grande abraço para vocês e até uma próxima.